Boa tarde, sejam bem-vindos no programa Nova Vida. O programa este que vem lhe trazer novidades cristãs e vem lhe conectar com o seu Deus. Este programa que virá à sua casa através da página do IVD Channel, e temos cá conosco nos estúdios do mesmo canal IVD Channel dois convidados super especiais, o qual nós iremos entregar palavras para eles. Boa tarde, como estão? Muito bem, graças a Deus. Eu também estou bem, graças a Deus. Ok, poderão por favor dizer vossos nomes aos nossos telespectadores, por favor? Aqui sou Nelson, Igreja Ministerial Nações para Cristo, um dos convidados do programa hoje, em nome de Jesus. E o amado depois de tudo? Aqui sou o irmão Francisco Júnior, pertenço ao Ministério Leão da tribo de Judá, o mais conhecido Ministério de Tabernáculo de Oração. Muito agradecido. Temos cá conosco o irmão Nelson, da Igreja Ministerial Nações para Cristo, irmão Francisco Júnior, do Ministério Tribo de Judá, onde nós hoje temos como nosso tema do painel Processos de Conversão. Onde em primeira fase nós gostaríamos de saber como é que o irmão Nelson conheceu a Cristo. Como é que o irmão Nelson era antes e como é que é hoje com Cristo? Antes de estar em Cristo, a minha vida era uma vida lá espalhada, porque eu estava no mundo. Mas quando conheci a Cristo, houve uma diferença. Houve uma diferença mesmo na vida. Como vai estar em Cristo do que estar no mundo? Conforme a minha vida, conforme o apóstolo Paulo, que eu conheci com o apóstolo Paulo, eu estava em Cristo, parecia que ele era um perseguidor da igreja, era que nem a minha vida, parecia um perseguidor da igreja. Eu vivia uma vida imunda, mente corrompida. Mesmo quando eu me converti em Cristo, aquelas coisas do passado queriam vir de novo me atacar na mente, mas por causa da doação, por causa do amor de Cristo, a graça salvadora do nosso Salvador, consegui batalhando e venci, e agora estou aqui firme na fé. Os irmãos aqui é uma bênção mesmo, porque estando em Cristo é uma bênção. Estando em Cristo é uma bênção. Estando em Cristo isso chama-se uma renovação, é uma transformação. É tipo quando você transforma a água, vamos ver, de Cristo Jesus, quando transforma água em vinho, é verdade? Isso é conforme a minha vida. Agora, a minha vida hoje, que estou em Cristo, não posso compará-la com um vento que sopra, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Porque agora que estou em Cristo, sei qual é o meu foco, de onde saio, para onde vou, é verdade? Mas antigamente eu andava, mas não sei, sem saber para onde vou, mas agora tenho um ponto de partida, um ponto de chegada, é verdade? Se agora estou em Cristo, para onde eu vou? Vou a um lugar qual foi prometido, é verdade? Agora foi prometido por meio da voz do Espírito Santo. Sabe, quando nós estamos em Cristo Jesus, há uma voz que nos guia, há uma voz, é verdade? Que essa voz foi dita no livro de João: vos receberei a virtude do Espírito Santo, o outro Consolador, é verdade? Não só estando em Cristo, mas em Cristo em si é um nome, a qual nós habitamos naquele nome. Naquele nome tem um Consolador, aulas, que é o Espírito Santo. É por isso que aqui eu estou neste programa de hoje. Este é um testemunho daquilo que o Espírito Santo, Deus, fez para mim. É uma graça mesmo, é uma graça mesmo. Por esse ensino que eu recebi da parte de Deus, tudo foi uma impartação. A minha vida foi transformada mesmo, em nome de Jesus. Sou muito grato a Cristo por esta salvação, sou muito grato mesmo. Isso é uma bênção, em nome de Jesus. Muito agradecido. Visto após as declarações do irmão Francisco, seu testemunho de irmão Nelson, porque ele tem vivido com Cristo e a sua transformação, teremos agora as mesmas declarações do irmão Francisco. Irmão Francisco, a questão é: quem era o irmão Francisco e quem é o irmão Francisco agora? Dizer quem eu era
não sei como decifrar. Mas agora que estou em Cristo, eu sei dizer que sou filho de Deus. Conforme a Bíblia fala, o livro de Romanos 8, que não recebemos o espírito de escravidão para que de outra vez possamos estar em temor, mas recebemos o espírito de filho de adoção, ao qual clama Abba Pai. Então, para dizer que agora eu posso dizer que sim, sou filho de Deus. E antes não sei como dizer. E também ao dar um pequeno testemunho acerca da minha conversão. Na verdade, antes de eu me converter a Cristo Jesus, as minhas coisas não andavam. Isso é uma graça que Deus ele me concede, que eu consigo ver que mesmo há uma grande mudança. Tanto nos meus estudos, tanto na minha vida emocional. Porque antes de eu me converter, na escola, o que acontecia? Mesmo os meus estudos, quando eu estudava, quando eu balanço, eu entendo que antes as coisas não andavam bem. Por exemplo, cada classe que tinha exame, eu tinha que chumbar para depois passar. Mas desde o momento que eu me converti, quando as coisas começaram a caminhar, desde o momento que eu me converti, as coisas começaram a caminhar. E não era como acontecia de antes. Então, eu vejo que a conversão em Cristo Jesus mudou muita coisa em mim. Acelerou a minha mente. Eu estava numa estagnação. E essa estagnação, quando eu recebi a Cristo Jesus, foi transformada. Isso acontece com muita gente, só que as pessoas não sabem. E por várias vezes, essas coisas são coisas hereditárias. Que a pessoa, são coisas que vêm, por exemplo, são espíritos familiares. Que a pessoa adquire automaticamente, só de ser nascido, adquire espíritos familiares. Às vezes há certos espíritos familiares que não aceitam com que a pessoa ganhe conhecimento. Às vezes há espíritos de familiares que não aceitam com que a família desenvolva. Então todo aquele que é nascido no meio desta família, também as suas coisas não vão desenvolver antes de ser libertado, antes de receber a Cristo Jesus. Hoje em dia eu tenho a dádiva que Ele, Deus, me concede. Eu tenho a hora hoje em dia de eu entender essas coisas. E por causa do entendimento que Deus Ele me concedeu, tenho a oportunidade de interceder pela minha família, para que a minha família também possa ser libertada. Porque quando Deus Ele te mostra alguma coisa, é porque você deve fazer algo, não porque você deve gingar. Eu sou de Cristo agora, as minhas coisas já estão a andar. Você vai olhar para os teus primos, para os teus próximos, então não se importar não. Desde o momento que você recebe essa dádiva, você é despertado de certas coisas que encravam a mente para que você não possa ver o que está em frente. Desde o momento que você recebe a dádiva de despertar dessas coisas, você deve interceder pelas pessoas que você sabe que passam por isso. Então, a minha conversão até agora, eu vejo que em Cristo Jesus valeu a pena e vale. Em Cristo Jesus vale. Está certo. Muito agradecido. Vemos lá as declarações do irmão Nelson e assim do irmão Francisco. Vamos agora a um primeiro intervalo. Estaremos cá no próximo bloco. Pessoal, sintam-se todos convidados a assistir o programa Flash News todas as segundas-feiras aqui na IVD Channel a partir das 14 horas. Eu, Stefan Rucco, e o meu ursinho Ted teremos muita novidade sobre o mundo internacional
e nacional. Sobre o mundo de entretenimento, traremos também dicas de moda. É só acompanhar-nos que nós estaremos aqui para fazer-lhe companhia durante a sua tarde de segunda-feira. Não se esqueça, 14 horas, segunda-feira, aqui na IVD Channel, a televisão só para ti. Estamos de volta na segunda parte do programa Nova Vida. Dizer que este programa que irá no ar duas vezes por semana. Quarta-feira, todas as quartas e todos os domingos estaremos no ar. E poderão acompanhar a nossa transmissão diretamente no Facebook, Instagram e YouTube com o nome IVD Channel. E também poderão estar aí no nosso blog, que é ivdchannel.blogspot.com. Estamos de volta aqui com nossos convidados super especiais e queremos falar agora o que fez com que rendesses a Cristo. Qual foi a ação que fez com que dissesses que Cristo é meu Senhor e Salvador e acabou, irmão Nelson? A ação que aconteceu para que Cristo reinasse na minha vida, sabe, a manifestação espiritual em mim, também da unção de Deus, tá vendo? Fez com que eu me apaixonasse, eu agarrar muitamente o Evangelho de Cristo. Eu me agarrei ao Evangelho, eu abracei muito mais a palavra de Deus. Eu me apaixonei muito quando saí do mundo, quando me converti a Cristo, tá vendo? Aquilo foi tipo algo muito espantoso, porque muitos também ficaram, como assim? Você aqui, você aí com a Bíblia, ou meditando? Não, foi uma paixão, foi uma coisa que subiu no meu coração, tá vendo? Isso não foi uma briga, não foi, foi uma alegria mesmo, uma alegria muito uma alegria mesmo. É por isso que Cristo Jesus, para nós que estamos em Cristo, Cristo Jesus, ele é o quê? É uma rede de cobertura, é verdade? Ele nos cobre, é verdade? Para os que estão em Cristo, essas pessoas estão numa cobertura espiritual, é verdade? Porque quando você está em Cristo, você deve saber que o seu inimigo, o diabo, tem apuros, é verdade? Aquele que te maltratava, aquele que te perseguia, aquele que te prendia, para você amasse o mundo e as suas coisas, tá vendo? É por isso que quando eu me converti a Cristo, tá vendo? Quando eu me converti, o diabo esteve em apuros, tá vendo? Esteve em apuros, mas como assim? Jesus estava nas minhas mãos, estava nas minhas redes, como assim? Mas eu disse, diabo, relaxa um pouco, agora eu estou a comandar, tá vendo? Isso foi algo muito mesmo, sabe? Nós não podemos ver diabo, ninguém pode ver diabo, mas nós podemos sentir e observar as obras do diabo em nossa vida, é verdade? E os seus planos, através do que acontece. Quando você ver uma queda na sua vida, você deve analisar o que está acontecendo aqui. Você deve abrir os olhos do coração, você vê o que está acontecendo aqui. Mas quando você está em Cristo Jesus, não há como que aqueles projetos, aqueles planos de diabo prevalecer na sua vida. É verdade? Só que as pessoas não percebem, não entendem isso. Não entendem essas coisas. Muitos pastores, assim como pregadores, é por isso que muitos caem espiritualmente para não saber o porquê. Porque quando você está em Cristo, você não é que você aí está num lugar aí onde se bebe, não. Aí é um lugar de proteção. Porque de onde você saiu, era um lugar atormentoso, você era atormentado. Você não sabia como. Porque você só via aí alegre das coisas do mundo.
Mas em Cristo Jesus há uma alegria interna, tanto para os pastores, também os evangelistas, porque lá você, aquilo não é uma faculdade, tá vendo? Aquilo não é uma faculdade existente em Cristo. Porque quando você está aí, a intenção é de conhecer mais a Deus, conhecer, eu quero conhecer quem é este, tá vendo? Quem é este, tá vendo? É que nem eu, quando me converti, perguntei, quem é este tal Cristo? Que muitos falam dele, que salva, tá vendo? Eu digo, ele salva. Eu corri atrás dele, eu abracei as vestes dele, eu peguei na hora dele, tá vendo? Por isso, hoje estou salvo. É uma bênção estar em Cristo, tá vendo? É uma bênção mesmo. Certo, muito agradecido pelas suas declarações, conforme tem dito. Mais uma questão só para acrescentar e dar mais uma pimenta em que acaba de dizer. Como é que foi para a tua família a sua conversão? Como é que a sua família recebeu isso? Em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo, em primeiro lugar, ela impactou a minha família, principalmente a minha mãe, porque ela foi uma das primeiras que me convidou, mas eu meditava a Bíblia, meditava a palavra de Deus. Deus me deu a graça. Antes de eu descobrir isso, eu meditava em Xangana, tá vendo? Eu nem fui a uma escola, mas quando a minha mãe me convidou, aquilo foi uma alegria. Porque o Evangelho partiu dela para mim e para minha família toda também. Aquilo foi uma pregação. Sabe, quando nós levamos o Evangelho para nossa casa, isso declara que você verdadeiramente está salvo. Porque a salvação deve partir de fora, a salvação deve partir de dentro. Porque a beleza de uma pessoa está dentro. Quando você está bonito, está bem vestido, é que no seu interior você quer revelar que você está bonito no seu interior. Está vendo? Cada casa que é construída é formada com beleza. É que foi um pensamento de sabedoria que produziu a casa. Está vendo? Não é uma casa que é feita. Está vendo? Não é uma casa que é feita sem nenhum pensamento cheio de sabedoria e conhecimento. Tá vendo? É que nem nós, quando estamos em Cristo, tá vendo? Quando nós buscamos a salvação, nós devemos correr para ir salvar alguém que está longe, deixando a nossa família. Porque Jesus que disse, ninguém pode tirar o cisco do olho do irmão quando dentro do seu olho tem um cisco. Não há como. Tá vendo? O primeiro, eu e a minha família. E quando vou evangelizar, eu, na minha consciência, digo, sim, em casa, já deixei a salvação. Mas aqui onde estou, já você não há como você andar frustrado, porque há pastores que vão evangelizar ou vão pregar frustrado. Porque não sabem, eles vão lá, deixando em casa, enquanto em casa deles não há salvação. Mas se a minha família estivesse aqui, opa, tá vendo? Tá vendo? Isso acontece. Isso acontece, tá vendo? Isso acontece. Foi isso que aconteceu comigo. Tá vendo? Eu sou muito grato porque a minha mãe, os meus irmãos, claro que não são todos, mas muitos deles estão salvos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma bênção. Muito agradecido pelas declarações nos dadas. E desde já temos essas declarações do irmão Nelson que fala sobre sua conversão e que fala também sobre os processos, o que o levou à conversão, o impacto que Deus fez com ele. E também que falou como é que ele recebeu essa mensagem. Foi uma bênção mesmo ter recebido da mãe. Temos cá também nosso irmão Francisco, qual já conhecem. Irmão Francisco, como e o que é que aconteceu para que se rendesse a Cristo? O que é que aconteceu? Eu quase, nos primeiros dias, quando eu frequentava a igreja, onde eu me converti, eu ia à igreja porque seguia o meu amigo. Certo. E o meu amigo ia à igreja não porque estava convertido. Segundo a ele, diz que ia à igreja porque queria mulheres na igreja. Okay. Então esse era o motivo que lhe levava aonde? À igreja. Então, minha mãe, por vendo que meu amigo ia à igreja, eu era muito malandro naquele tempo. Era muito malandro. Então, criou condições com que eu fosse amigo dele e que ele todos os dias passasse a me buscar
para a igreja. Então foi assim mesmo. Eu ia à igreja porque seguia ele. Então fui aprendendo a Bíblia, fui aprendendo a palavra de Deus, fui aprendendo a palavra de Deus. Já que também a minha mãe insistia muito com que eu fosse à igreja. Então a minha vida começou a ser restaurada, começou a ser moldada. Então o que acontecia? Fiquei mais apaixonado pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Sabe, é uma coisa que faz com que o homem se apaixone do Evangelho. É quando a pessoa chega ao nível de tocar o Espírito Santo. Ou quando a pessoa chega ao nível de ser tocado pelo Espírito Santo. Aí depois saí de mim. Então a minha tarefa era Cristo. Eu já começava a orar mesmo em casa. Eu dormia com meu irmão. Eu tinha aquela vergonha, tipo, no princípio eu tinha vergonha de orar meu irmão a me ouvir. Mas pouco a pouco o Espírito falava dentro de mim. Comecei a orar mesmo assim, a dormir com ele. Comecei a frequentar a igreja. Chegou o nível de até a minha mãe já ficava chateada. Dizia, esse aqui já não tem tempo para nada. O tempo dele é ir à igreja. O tempo dele é ir à igreja. Enquanto que, por detrás disso, ela conseguia ver os frutos daquilo que Deus ele fez na minha vida. A coisa maior era, eu fui mudado. Eu fui moldado. Certo? Fui moldado. Com o Espírito Santo, quando ele nos toca, você sai de si. E quando você sai de si, você começa a falar daquele que está em ti. Por essa razão que Jesus Cristo ele disse assim. Por essa razão que Jesus Cristo ele disse que aquele que se humilhar aqui na terra será exaltado nos céus. Qual é essa maneira de ser exaltado nos céus? É quando você se humilha, você recebe o Espírito de Deus. Você se humilha, você recebe Cristo. Você se aproxima de Cristo. O Espírito que entra em ti, ele começa a falar. E uma pessoa que tem um coração humilde, já não fala em si, fala em aquele que está dentro dele. Então, se eu falo palavra que já não sai de mim, quer dizer que falo palavra que sai do Espírito. Essa é a exaltação de Cristo Jesus perante aos homens. As pessoas começam a ver a Cristo dentro de um homem. Essa é uma maneira de Deus ele te exaltar, porque você está a ser obediente à palavra dele. Você está a obedecer à palavra. Então quando você obedece, você sai de si. O Espírito ele te conecta. O Espírito ele te conecta. Eu costumo ver, eu tenho uma amiga que essa aí, quando ela se sente fraca, até emagrece. Emagrece. Quando ela não consegue orar, fica magra mesmo. Mas quando ela ora, por mais que entre em jejum, você não pode acreditar. Mas quando ela não ora, ela emagrece. Por quê? Por causa daquele que está dentro dele, porque a tendência dele é obedecer o Espírito. O Espírito comove, convence. O Espírito lhe empurra a fazer aquilo que é espiritual. Isso eu vejo quase não só nela. É muita gente, eu vejo. Muita gente apaixonada pelo Espírito Santo. Quando a pessoa vê que, ei, não, as coisas não estão bem, a pessoa fica muito magra. A pessoa fica muito magra. Não se conforma. Não se conforma com as coisas do mundo. A pessoa que ainda se conforma com as coisas do mundo quer dizer que está ausente da palavra de Deus. Não está a obedecer aquilo que é espiritual. Não está a obedecer aquilo que é a palavra. Então, a pessoa que é obediente com a palavra, quando se desvia, a pessoa não se sente bem. Não se sente bem. Então, esse é uma das coisas que me fez eu me apaixonar pelo Jesus Cristo. O Espírito Santo, quando comecei a obedecer a palavra,
o Espírito Santo ele me tirou de mim. Até que na escola me admiravam muito. Em todo lugar me admiravam muito. Eu, quando entrei na zona, tinha casas que quando eu entrava para brincar com os meus amigos, me mandavam embora. Mas quando eu comecei a entrar com Bíblia nas mãos, ficaram muito admirados. Ficaram muito admirados. Muito mesmo, muito mesmo. Agora sou alguém que muita gente procura para estar ligados com os seus filhos. Essa é uma hora, é uma dádiva que Deus ele me concedeu. E eu sou muito grato a Cristo Jesus por essa dádiva. Muito agradecido pelas suas declarações. Temos visto as declarações do irmão Nelson e do irmão Francisco contando a sua história de sua conversão, contando a impactação de Deus em suas vidas. E viremos mais com mais informações, com mais novidades de Deus, o que Deus tem tido na vida deles, no próximo bloco do programa Nova Vida. Não sai daí, continue ligado. Estamos de volta à terceira e à última parte do programa Nova Vida. Ainda continuamos com os mesmos convidados especiais, o irmão Nelson e o irmão Francisco, onde irão nos falar, na sua última parte, qual foi a sua primeira paixão. Irmão Nelson, qual foi a sua primeira paixão quando conheceu a Cristo Jesus? Em nome de Jesus, minha primeira paixão, momento, quando conheci a Cristo, foi de demonstrar o reino de Deus na terra. Verdade? Como um refletor da glória de Cristo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. E como refletor da glória de Cristo na terra, a minha vida era de fazer o quê? Demonstrar o reino dele na terra, evangelizar, buscar as almas dele. Exato. É verdade? Ide ao mundo inteiro, proclamai o evangelho do reino dos céus. É verdade? Essa foi a grande paixão que eu tive. É verdade? Porque também fui evangelizado. É verdade? Alguém me evangelizou para eu estar salvo em Cristo Jesus. Também, essa foi uma oportunidade também para eu ser um veículo, um fonte point. É verdade? Para proclamar essas palavras para os outros irmãos. É por isso que essa foi uma grande paixão. É verdade? Ganhar almas para Cristo. Essa foi uma grande paixão para eu ser uma bandeira dos povos na terra. É verdade? De edificar verdadeiramente a natureza de Cristo na terra. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas vêm do passado já passaram. É que tudo foi recriado nesta pessoa. É verdade? Conforme na minha vida, muitas coisas foram recriadas em Cristo. É verdade? Só para proclamar o evangelho do reino dos céus na terra. Em nome de Jesus. Então, e nesse processo todo aí, como é que foram a ganhar almas? Como é que foi isso? Isso foi uma coisa muito importante. Conforme o primeiro dia, aquilo foi tipo, parecia um choque. Aquilo foi um choque. Mas como assim? Como posso eu evangelizar essas pessoas? Mas, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Ninguém pode pregar ou evangelizar ou fazer uma coisa tudo sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que toma dianteira de todas as coisas. É verdade? E também, sem a palavra de Deus, você pode estar, ou sem a palavra de Deus, dentro de si pode existir o que é um medo. A palavra de Deus, ele remove o que é um medo. Aquilo fez com que, por meio da palavra de Deus que eu meditava diariamente, a palavra de Deus entrou em mim, eu proclamasse o evangelho do reino, tomei a coragem de buscar mais pessoas, uma que estavam recaídas espiritualmente.
Tá vendo? Porque eu encontrava pessoas aí caídas espiritualmente, mas por que você não vai crer? Ah, é porque agora, tá vendo? Muitas reclamações, tá vendo? Mas como ainda estou em Cristo e nunca vou me separar de Cristo, não há como. Ainda que caiam rios com ventos, eu sou firme como disse nessa bala, tá vendo? Foi uma alegria mesmo de Jesus. Muito agradecido. E estamos nessa questão, irmão Francisco, que é a mesma questão que foi lançada pelo irmão Nelson, já foi assim também. Qual foi a sua primeira paixão quando aceitou Jesus Cristo? Eu, quando aceitei a Jesus Cristo, a minha primeira paixão foi de ministrar, evangelizar, falar de Cristo Jesus às pessoas que não conhecem, conhecerem a Deus. Essa foi a minha grande paixão quando eu me converti, de querer identificar a Deus. Conforme eu dizia que quando o Espírito Santo ele entra, ele te comove, e em ti é visto o Espírito de Deus, ele te exala. A minha primeira paixão foi de ministrar a palavra de Deus às pessoas. Mesmo sem conhecer, eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Eu quase só tinha alguns meses antes de conhecer o mundo acerca da Bíblia. Eu falava acerca como eu ia à escola dominical naquele tempo, me ensinavam muito acerca da vida de Jesus Cristo. Então era isso que eu falava às pessoas. Pouco a pouco, cada vez mais que eu conhecia a palavra, eu também falava aquilo que eu conhecia. Então essa foi a minha grande paixão. Okay. E nesse ato de evangelização, irmão Francisco, o que é que foi? Como é que aconteceu? As pessoas aceitavam? Essa toda a recepção, como é que foi? As pessoas aceitavam Cristo Jesus. Mas o que acontece? Alguém pode aceitar a Cristo Jesus, entra no Evangelho e depois a pessoa enfraquece e a pessoa desvia-se, ou a pessoa cai e não volta mais. E o que faz com que as pessoas não voltem? É porque a pessoa pensa que assim que está em Cristo já não está sujeito a erros. Então quando a pessoa pensa nisso, está enganada. Porque mesmo a Bíblia diz que nós não somos santos, mas somos santificados. Nós devemos nos santificar. Então por mais que a pessoa caia no erro, isso não significa que é o fim. Em Cristo Jesus nós temos oportunidades. Nós devemos voltar a Cristo Jesus. O dizer que sou cristão não quer dizer que eu não vou errar mais. Não. Nós vamos errar sim, porque ainda estamos aqui nessa terra. Mas nós devemos reconhecer diante de Deus. O que eu vejo como um erro maior é quando alguém não reconhece o seu erro. É quando alguém não reconhece a paixão de Cristo na sua vida. Esse é o grande erro que eu vejo na vida de alguém. Mas quando alguém cai e a pessoa reconhece que está sujeito a erros e a pessoa se humilha de todo o coração e volta a Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele está disponível para nos receber em Deus. Muito agradecido por essas declarações. Estamos prestes a terminar nosso bloco, por isso temos últimas considerações, considerações, irmão Nelson, esse é para ti. Em nome de Jesus, eu, entre Jesus, desejar os amados em Cristo, que muito bom é buscar a Cristo, com o Espírito da sua força, você será renovado na sua vida espiritual, assim como a vida acadêmica, porque Jesus Cristo, Ele está presente para qualquer um. Ele não é um agressivo, não é um bandido aí, mas ele é um aí que pode dar vida, pode te auxiliar em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito agradecido, irmão Francisco. Tempo é esse, últimas considerações. O conselho que eu dou a jovens, aos nossos pais, aos adolescentes, principalmente nesse âmbito, eu quero acreditar que muita gente encontra-se fraco.
vamos permanecer a orar. E ora, nesse âmbito, vamos orar pela nossa nação moçambicana. Temos que interceder pela nação moçambicana. As igrejas fecharam, esse não é o motivo de fechar as nossas orações. Só fecharam as igrejas, mas os céus não estão fechados, ainda estão disponíveis para nós orarmos e interceder. Essa nação precisa de joelho para poder levantar. Essa nação precisa de joelho. Aquele que conhece a palavra de Deus deve ajoelhar e orar por essa nação e não julgar. A Bíblia diz que todos nossos superiores, aqueles que estão acima de nós, os nossos superiores, nossos governadores, foram estabelecidos por Ele, Cristo Jesus. Ou Deus, Ele permitiu com que eles governassem o nosso país. Então, o nosso dever é continuarmos a orar pela nossa nação. Então, esse é um dos conselhos que eu dou a todos os jovens e a todos que conhecem a palavra de Deus. Muito agradecido pela vossa presença neste lugar e agradeço também a vós por ter nos acompanhado durante esse todo o tempo e volto a lembrar-vos que o programa irá no ar todas as quartas-feiras e todos os domingos através das plataformas online, Instagram, Facebook e YouTube. IVD Channel, essa é a nossa página oficial, e também iremos também no nosso blog, que é ivdchina.blogspot.com. Oh.